Fala, mulherada abençoada, dia 47 do nosso devocional, e o nosso tema é paz entre os sexos. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós queremos mais uma vez te encontrar aqui no secreto. Que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração para receber daquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia e também trazer, Senhor, da tua paz para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base hoje está lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A versão do devocional é a mesma da minha Bíblia hoje. Parece que, para onde quer que olhemos, vemos uma batalha entre homens e mulheres. Homens zangados, emasculados e mulheres feridas e zangadas culpam-se uns aos outros por sua dor, e um fica querendo que o outro acerte as coisas. Mas nem homens nem mulheres podem curar esses pontos. Somente Deus pode restaurar-nos novamente ao jardim de nossos sonhos. Desde que a serpente fez de Eva seu alvo no jardim, a batalha profetizada entre a mulher e a serpente ainda assola. Gênesis 3:15. Filhas de Deus, ouçam. Os filhos terrenos de Adão não podem salvar vocês dessa serpente. Será preciso um príncipe celeste. O objetivo da serpente sempre foi o mesmo: despojar as filhas de Eva de sua dignidade, força e honra, e ao fazê-lo, deixá-las impotentes. E quando as mulheres são despojadas de sua dignidade e degradadas, os homens também ficam envergonhados, pois a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11:7. Quero que tenha a coragem de ver essa luta como o que realmente é. Você está sendo despojada de seu poder, de sua dignidade e de suas vestes por uma serpente. Você precisa ver isso e ficar indignada, pois só então será brava o bastante para lutar contra o seu verdadeiro inimigo e entregar lealdade total ao fiel e verdadeiro Rei. Aí então você encontrará vestes para cobrir sua nudez com esplendor. Chegará à conclusão de que não é contra os homens ou nosso marido que lutamos, mas contra o inimigo de nossa alma. Nós devemos despertar do pesadelo e começar a clamar pela restauração do sonho. É desse profundo clamor em sua alma que eu falo. Você anseia por amor, intimidade e comunhão mais profundos do que um homem pode trazer-lhe. Anseia por um refúgio mais seguro do que os encontrados na terra. Clama pelo amor de um príncipe celeste. E tenho um segredo para lhe contar. Acredite ou não, ele anseia desesperadamente por você também. Foi ele que plantou essa semente de desejo nos recônditos do seu coração, e somente ele pode satisfazer seus anseios. Seremos continuamente frustradas em nossa busca por preenchimento se continuarmos a procurar em todos os lugares errados. Os homens não são o seu problema, nem são sua resposta. Precisamos erguer os olhos em direção ao céu, pois nossa ajuda vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Salmo 121, 1, 2. Somente então e ali encontraremos nossa fonte de alegria e recuperaremos nossa força e honra. A parte que mais me chamou a atenção já de começo foi que ela fala aqui sobre nós termos coragem para ver a luta, a batalha, como ela realmente é e contra quem ela realmente é, né? Quem é o nosso verdadeiro inimigo.
Então ela diz ali: você está sendo despojada de seu poder, de sua dignidade e de suas vestes por uma serpente, pelo inimigo. E o que eu grifei aqui foi essa parte. Você precisa ver isso e ficar indignada, pois só então será brava o bastante para lutar contra seu verdadeiro inimigo e entregar lealdade total ao fiel e verdadeiro rei. Então, como eu falei, o ponto principal é a gente entender que, como a palavra mesmo diz, não é contra carne e sangue que nós lutamos, não é contra os homens, mas sim contra o inimigo que tenta de todas as formas nos colocar uns contra os outros desde o princípio. É isso que ela está falando aqui. Mais uma vez, como nós oramos no devocional de ontem, pedir discernimento ao Senhor e pedir que Ele abra nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para entender o que o inimigo está fazendo, colocando as pessoas umas contra as outras. Porque só aí a gente vai ficar indignada, com muita raiva, mas do inimigo certo. E aí então nós poderemos contra-atacar ele e dizer: aqui não, você não vai destruir a minha família, você não vai destruir os meus relacionamentos usando a boca dessa pessoa contra mim. Isso é ter discernimento, isso é saber contra quem nós verdadeiramente estamos lutando. É fácil? Óbvio que não. Como a gente já falou ontem, é muito difícil porque muitas vezes ele vem de forma sutis e quando ele usa as pessoas, nós temos a tendência de culpar a pessoa. Separar a pessoa do inimigo que está usando ela é muito difícil. Mas é exatamente por isso que nós temos que ter esse discernimento. Porque aí então nós podemos unir forças com essa pessoa para lutar contra o inimigo e não ficar se degladiando e o inimigo lá sentadinho, batendo palmas, sorrindo, feliz porque ele conseguiu o que queria. Então por isso que me chamou muita atenção, falou de uma forma muito forte no meu coração, quando ela diz para a gente ficar indignada e brava o bastante para lutar contra o verdadeiro inimigo. Saber quem é que está causando aquela picuinha, saber quem está causando aquela confusão entre você e o seu marido, entre você e seu namorado, porque aqui ela fala, né? O tema é paz entre os sexos, aqui ela está realmente falando de relacionamentos entre homens e mulheres. Ela fala no começo, né, sobre isso. Conseguir enxergar com os olhos espirituais quando a situação está vindo de uma tentação do inimigo. Quando ele está ali cutucando, colocando palavras na boca daquela pessoa para te ofender e mentindo para você que aquilo é o que aquela pessoa pensa ou sente sobre você. Quando na verdade é ele que está colocando essas coisas na cabeça dela, na boca dela. Mas, mais uma vez, eu reforço, nós só vamos ter esse entendimento, esse discernimento, essa sabedoria, se nós estivermos conectadas com o Espírito Santo, para que ele desmascare o inimigo e mostre para nós que aquela situação, que aquela briga, que aquela questão com aquela pessoa é o inimigo fazendo aquilo. E aí ela diz, chegará à conclusão de que não é contra os homens ou nosso marido que lutamos, mas contra o inimigo de nossas almas. Nós devemos despertar do pesadelo e começar a clamar pela restauração do sonho. E o que eu entendo dessa frase, o que vem muito forte no meu coração é: pare de acreditar nas mentiras, no caso, né, despertar do pesadelo, e comece a clamar pela restauração do sonho. Comece a clamar ao Senhor para te mostrar a verdade. Quem está por trás daquela briga? Quem está por trás de toda discussão? Quem está por trás de toda divisão
que está sendo causada entre você e o seu marido. Então ela diz: é desse profundo clamor em sua alma que eu falo. Quando ela fala desse profundo clamor, é sobre nós clamarmos a Deus por essa ajuda, por esse entendimento, por essa força para lutar contra o verdadeiro inimigo. Então aqui ela parte para uma outra lição. Seremos continuamente frustradas em nossa busca por preenchimento se continuarmos a procurar em todos os lugares errados. Os homens não são o problema, nem a sua resposta. Na realidade, o nosso coração, ele clama pelo amor de um príncipe celeste. E o príncipe aqui está com P maiúsculo, que é Jesus. Então ela diz que ele também anseia desesperadamente para ser esse príncipe celeste na nossa vida. Porque foi ele que plantou essa semente de desejo de ser satisfeita por um amor verdadeiro no nosso coração. E por ele ser esse príncipe que plantou isso em nós, somente ele pode nos satisfazer desses anseios. Anteriormente, ela estava nos ensinando a enxergar como nossos relacionamentos com os homens não podem ser de guerra, mas de paz, porque a gente consegue enxergar, entender quem está por trás de toda a divisão. Mas com isso, ela vem nessa segunda parte trazer para nós um entendimento de que muitas vezes nós estamos buscando uma satisfação de alma nos homens, que eles venham a preencher aquilo que só Jesus pode preencher em nós. E que por causa disso, nós ficamos frustradas. Porque nós estamos procurando ser satisfeitas por quem não foi criado para isso. Não que nossos maridos, namorados, enfim, relacionamentos, não tenham que ser recíprocos. Eu amo, a pessoa me ama também. Eu faço coisas para ela, ela também faz para mim. Não é sobre isso. Mas aqui ela está falando sobre um anseio profundo da nossa alma, de ser satisfeitas, de ser preenchidas. E quantas vezes isso já foi falado num devocional atrás, de mulheres buscando nos homens uma satisfação de alma que só encontrarão em Jesus. Então ela só está reafirmando isso aqui, que o resultado dessa busca é frustração. E aí você vai culpar, né? Ela fala ali no começo, homens zangados, emasculados e mulheres feridas e zangadas culpam-se uns aos outros por sua dor. Mas porque muitas vezes estamos buscando em homens aquilo que só um príncipe celeste pode nos preencher, nos satisfazer, buscando em lugares errados. Mas então ela diz o que nós devemos fazer. Precisamos erguer os olhos em direção ao céu. Nossos olhos precisam estar em Jesus. Somente então, e ali, encontraremos nossa fonte de alegria. Quando você pensa numa fonte de águas, fonte fala sobre um lugar que jorra, nossa fonte de alegria. Alegria verdadeira e em abundância. Só Jesus é o único que pode nos dar a verdadeira alegria. Nós podemos ter momentos felizes com as pessoas que nós amamos, mas a profunda e verdadeira alegria, até porque a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo, e recuperarmos nossa força e honra. É somente nele que nós seremos fortes. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai, quando eu estiver tentada a lutar contra os inimigos errados ou a procurar preenchimento nos lugares errados, lembra-me de olhar para ti. Tu és meu Redentor, a fonte de minha alegria.
Basicamente, aqui na oração ela resumiu tudo que eu falei, né? Amém, Jesus. Vamos repetir então a nossa frase do dia. Eu sou forte quando promovo a paz entre os filhos e as filhas de Deus. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós aqui na sua presença queremos, Senhor, te pedir que nos ajude a ter discernimento e sabedoria, a ouvir a voz do Espírito Santo que nos revela, Senhor, qual é o nosso verdadeiro inimigo diante de uma discussão, diante de uma situação, Senhor, em que ele queira causar, Pai, divisão entre nós e os homens. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, identificar o nosso verdadeiro inimigo e assim, Senhor, indignadas, revoltadas, bravas o bastante, nós lutaremos contra ele, Pai, dando ordem, Senhor, para que ele não tenha nenhum poder de causar qualquer destruição entre nós e nossos maridos, namorados, o relacionamento entre homens e mulheres. Que em nome de Jesus nós tenhamos sabedoria, Senhor, diante das situações que acontecerem, para não ficarmos zangados uns com os outros, culparmos uns aos outros, mas entender, Pai, que no mundo espiritual esse é o plano principal do inimigo: nos atacar, nos colocar uns contra os outros e causar a divisão. Nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor, para que nós venhamos a acordar desse pesadelo, Senhor, de ficar guerreando uns contra os outros, Pai, mas voltar a clamar ao Senhor pela restauração dos sonhos, pela restauração daquilo que o inimigo conseguiu quebrar entre nós. E que em nome de Jesus o Senhor seja esse restaurador. E que em nome de Jesus possa então, Senhor, haver paz entre homens e mulheres, conforme é o que o Senhor deseja para nós. Clamamos, Senhor, para que o amor de Jesus por nós venha a nos preencher, venha a nos satisfazer, Senhor, porque somente Jesus pode preencher esse lugar que foi criado especialmente para o amor dele habitar em nós e satisfazer os nossos anseios. Nos ajuda, Senhor, a buscar esse verdadeiro amor em Ti, para que nós não venhamos a continuar sendo frustradas na nossa busca, buscando nos lugares errados, buscando nas pessoas erradas, mas sim mantendo os nossos olhos direcionados aos céus, pedindo e clamando a Ti, Senhor, que seja o nosso ajudador em relação a isso. E então que em Jesus nós possamos encontrar a nossa verdadeira fonte de alegria e recuperarmos a nossa força e a nossa honra diante do Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E olha só, como eu falei para vocês, não sei se tem gente chegando aqui no devocional agora, porque eu divulguei de volta, né, no meu Instagram, mas como eu tinha comentado, nós sempre começamos com um louvor que o Espírito Santo é quem traz para nós. Aí então vocês entram aqui no vídeo para fazer o devocional junto comigo e eu deixo um louvor no final para que você possa encerrar esse seu momento com o Senhor. E sem eu fazer a menor ideia do que o Senhor iria falar aqui no devocional sobre essa parte, e somente Ele pode satisfazer seus anseios, satisfazer. O Espírito Santo me trouxe o louvor que eu vou deixar agora aqui para você encerrar esse momento com o Senhor, quando eu comecei o meu devocional de hoje. Então, para mim aqui é só mais uma confirmação de como verdadeiramente estamos conectados com o Espírito Santo e que estar nesse lugar com o Senhor todos os dias e ter esse momento
do nosso secreto com Ele é algo verdadeiro, real. Chega a ser palpável para mim quando esse tipo de confirmação acontece. Então, que você possa ficar com esse louvor sobre ser satisfeita em Jesus, para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.